Amados irmãos, a paz do Senhor. Mais um dia o Senhor nos deu para estarmos juntos, louvando, engrandecendo, adorando e bendizendo o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui com todos vocês, Pastor Gedeon Júnior, e agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Agradeço também a nossa pastora presidente pela confiança, pastora Loide Ramos, a liderança de toda a igreja. E agradeço a você pela paciência de me ouvir todos os dias. Vamos então, continuemos o capítulo 18. Vejamos que em Apocalipse 18:1 assim diz: depois disso vi outro anjo que descia dos céus e tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Olha que interessante. Depois de João testemunhar a esperada destruição do sistema religioso mundial da prostituta, que é a Babilônia de João 17, a Apocalipse 17, João recebe uma nova revelação. Ele agora, em Apocalipse 18, vê outro anjo que lidará com o poderoso e rico sistema político e econômico mundial, e esse anjo desce dos céus. Quando esse anjo chegar, irmãos, não serão o sol, nem a lua, nem as estrelas que iluminarão a terra. Mas veja, o esplendor dele iluminará tudo. Então, isso sugere a nós que é um anjo que tem literalmente acesso direto a Deus. Tanto Deus Pai quanto Deus Filho. Aqui não é um anjo, com todo respeito aos anjos qualquer. É um anjo extremamente poderoso. Um anjo que sai diretamente da presença de Deus. Quando eu leio esta parte do Apocalipse, me vem na mente um texto do Velho Testamento muito interessante, que está exatamente em Ezequiel capítulo 43. Olha que interessante, né? Fala sobre a glória do Senhor que encheu o templo. Olha o versículo 1 e 2, diz assim: Então o homem me levou à porta, a porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. E a sua voz era como o ruído de muitas águas. Idêntica à voz do Apocalipse, né? E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então, sei perfeitamente que são dois fatos completamente diferentes, mas creio pia e totalmente que esse anjo vinha diretamente da presença de Deus em razão do seu resplendor, né? Tal como a glória de Deus encheu a casa e o templo na época de Ezequiel, e simplesmente era uma luz tão grande que iluminou toda aquela região, aqui ó, a terra inteira foi iluminada por seu esplendor. Meu Deus, acho que nesse momento os moradores da terra e o anticristo devem tremer, porque é uma luz mais intensa que a luz do próprio sol. E ele chega na terra para anunciar algo escandalosamente difícil de ser engolido pelo anticristo, pelo falso profeta e por todos os moradores desta época. Olha que interessante. E ele bradou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou habitação de demônios, e antro de todo espírito imundo, e moradia de toda ave impura e detestável. Amados irmãos, é incrível o Deus que servimos.
Eu acho fantástico isso. O anticristo passa toda uma grande tribulação trabalhando, lutando em decorrência de cada selo aberto, de cada trombeta tocada, e simplesmente quando ele chega no auge, vem do céu um poderosíssimo anjo e brada, ó, caiu a grande Babilônia, e ela não será mais o resplendor, a luz, a glória fulgurante que ela era. Ela vai ser habitada por demônios e simplesmente por todo espírito imundo e ave impura e detestável. Eu fico imaginando o anticristo olhando para os céus e ouvindo isso, e a população dizendo assim: ué, mas o que está acontecendo? A Babilônia? A capital mundial? O centro do comércio mundial? O centro do poder político? E esse anjo vindo e anunciando. Irmãos, olha que fantástico. Esse anjo profetiza então sobre o futuro da Babilônia, a grande capital mundial na grande tribulação. Ele diz que ela cairá e ela se tornará a habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro simplesmente de toda ave impura e detestável. Ou seja, a grande e bela cidade capital mundial se tornará um lugar escuro e repugnante. E você acha que isso quem diz é só o anjo? Desde o Velho Testamento já se dizia: caiu a grande Babilônia. Se não, abra comigo em Isaías capítulo 13. Sim, Isaías 13, versículos 19 a 22. É incrível o paralelismo que se tem no Apocalipse com Isaías capítulo 13. Depois em casa, leia todo o capítulo 13. E você verá que Isaías fala da queda da antiga Babilônia, mas como profecia tem também a possibilidade de um evento futuro distante daquele evento futuro histórico, porque aqui se estava dizendo que a Babilônia ia cair. E a Babilônia ainda estava forte e poderosa na mão de Nabucodonosor, mas aqui também se fala da futura Babilônia, a capital do grande anticristo. E se diz no versículo 19 assim: Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Por que se chama joia dos reinos? Porque ela será fantástica nos últimos dias. Glória e orgulho dos caldeus. Será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou, ou seja, vai cair em um momento como Sodoma e Gomorra foram arrebentadas por Deus. E olha o versículo 20: nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de colunas. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, os seus dias não se prolongarão. Aqui você não tem uma profecia somente aquela Babilônia histórica de Nabucodonosor, mas você tem uma profecia sim, presente, futura, para a futura capital política e econômica do mundo, onde o anticristo reinará, que será a futura Babilônia. Não estou dizendo, e já disse isso no estudo passado, não estou dizendo que aqui está a reconstrução da Babilônia. O que eu estou dizendo é que o nome e expressão Babilônia aqui significam o futuro império mundial, e assim como a antiga foi arrebentada, a futura será destruída. O paralelismo é idêntico.
É idêntico, é idêntico, é idêntico. É como se Isaías estivesse explicando Apocalipse 18:2. Caiu a grande Babilônia. E isso um anjo fulgurante, vindo diretamente do trono de Deus e da presença do Altíssimo, do nosso Senhor Jesus Cristo, simplesmente anuncia. E isso é o estopim capaz de fazer cair tudo aquilo que o anticristo construiu em 6 anos e meio, perto de 7 anos de muito trabalho. Muito trabalho. Olha que interessante, é fantástico, mas fantástico, fantástico. Para quem depois quiser estudar, a primeira vez que você tem exatamente Babel descrita na palavra de Deus é exatamente em 11, Gênesis capítulo 11, onde você tem ela como a primeira grande cidade mencionada na Bíblia. Após o dilúvio, ela é a primeira grande cidade mencionada na Bíblia. E ali você tem simplesmente um homem chamado Nimrod. E Nimrod foi um grande, poderoso homem. Cremos que um primeiro grande imperador de todos os tempos. Ele era forte, ele era poderoso. Se descreve bastante sobre ele. E o que se está dito é que esse foi o primeiro homem a tentar alcançar os céus de forma absolutamente diversa do que Deus tinha determinado. O resultado foi o que nós sabemos. O resultado foi que simplesmente o Senhor, confundindo as línguas, tornou o reino dele um nada. Absolutamente um nada. E eu acho interessante isso porque ali naquela primeira Babel, você já tem sim uma cidade onde vive um governante e uma religião na época que pretendiam ser mundiais. Mundiais. E isso vai se repetir lá no final dos tempos. Só que agora você vai ter realmente um governante mundial e você vai ter um sistema político e econômico mundial e uma religião mundial. Só que, assim como bastou o desejo de Deus para confundir línguas e o intento de Nimrod não ir à frente, basta o som poderoso da voz de um grande anjo dos céus falar e cai todo o grande projetado político e econômico do anticristo. Daí o ódio dele e o fato dele vir atacar o último restolho de povo de Deus na terra, que são os judeus. E daí o Armagedon. E olha que interessante, amados irmãos, e quando você pega Apocalipse 18:3, quando ele diz assim: pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostaram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram com ela. Você consegue ver aqui o retrato de um governo que tem nas suas mãos o mundo inteiro e todo o comércio e toda a política. Todo o comércio e toda a política. Não sei quantos se lembram, mas no início do Apocalipse, o segundo grande cavalo que é aberto, né, o selo é aberto e sai o cavalo, é o vermelho, o cavalo das guerras, né? O cavalo das guerras e, consequentemente, morte e fome, né? Onde tem guerra, tem morte e tem fome. Aí se abre o terceiro selo e aí sai o cavalo da economia completamente desequilibrada. Completamente desequilibrada. E sai o próximo cavalo com a abertura do outro selo e é um cavalo maravilhoso. Vem só a morte e traz a reboque o inferno.
né? O que acontece? Se você tem uma cidade tão gloriosa como essa, e que o anjo diz, ó, caiu, significa que até esse momento ela está em pé. E se ela está em pé, olha que fantástica essa cidade que o anticristo construiu. O versículo 3 diz muito. Todas as nações beberam o vinho da fúria da sua prostituição. Os reis se prostituíram com ela. Ou seja, e à custa do seu luxo excessivo, negociantes se enriqueceram. O anticristo vai conseguir, sim, firmar pactos de paz extraordinários no mundo a ponto de trazer uma falsa paz, de tal maneira que o comércio possa voltar a existir, porque onde tem guerra, onde tem morte e onde tem fome, o comércio está arrebentado. Nós estamos agora nesses dias de pandemia e o desespero do comércio não é pouco, não. E olha que nós estamos fechados por causa de um vírus que está atacando. Na grande tribulação, o comércio no início vai sofrer muito em razão das guerras, em razão dos conflitos bélicos, em razão dos problemas que terão, e aí muita fome, muita morte, muita guerra. E o anticristo, quando chegar, ele vai resolver isso. Ele vai conseguir fazer tratados de paz que ninguém nunca conseguiu. Tendo paz na terra, ele vai ter a possibilidade de trabalhar, e aí ele vem com uma economia única, uma moeda única, um sistema econômico único, caracterizado pela sua marca, tá? Que é a marca da besta, que com ela se compra e vende, e aí regularizando a economia e a política, ele, meu amigo, ele vai deitar e rolar. Porque se os negociantes da terra se enriquecem, então aqui nós vamos ter uma população muito rica, muito pujante, muito poderosa, com comércio internacional fantástico, riqueza indo e voltando desta capital mundial que a Bíblia chama de Babilônia. Que a Bíblia chama de Babilônia. E que talvez você que esteja me ouvindo e que esteja vivendo nesta localidade, e talvez esteja rindo da minha cara. Pois é, eu vivi muitos anos antes de você e eu já estou no céu. Eu estou com meu Senhor Jesus Cristo. O que você tem aí, esse comércio maravilhoso, essa riqueza inigualável, essa cidade luz que você vive, essa cidade fantástica e esse homem poderoso que governa tudo e todo mundo acredita nele, pode ficar tranquilo, ele está perto de cair. Você está me ouvindo? Eu não sei se esse áudio vai chegar a você, mas ele está perto de cair. Eu estou te avisando. Um anjo aparecerá nos céus e ele vai gritar. E talvez você sorria um pouquinho. Não no início, porque a glória desse anjo é algo fantástico. Mas depois você vai chorar muito. E você vai ficar assustado com esse anjo. E ele vai dizer, caiu a grande Babilônia. E pode ficar tranquilo. Caiu realmente, tá? Caiu realmente. Aos irmãos que me ouvem hoje, nós que estamos esperando o arrebatamento da igreja, e já seremos arrebatados, irmãos, nessa época da grande tribulação, o anticristo alcançou o seu auge. Aqui você tem simplesmente reis da terra aos pés do anticristo, se prostituíram com ele. Por que se prostituíram com ele? Por uma razão simples. Ele é alguém que, segundo Apocalipse 13, ele olha para o céu e ele fala blasfêmias, blasfêmias, blasfêmias. Então qualquer um que com ele está e se alia a ele, meu Deus do céu, está arrebentado. É diante de Deus prostituição pura, é baixaria, sistema ilícito de vida. Aqui prostituíram-se com ele é porque acordos escusos, malignos, horríveis serão feitos durante a grande tribulação para que esse homem continue no poder e mande. O que hoje nós assistimos de acordo debaixo do pano de políticos improbos, malignos, horríveis, é um nada diante dos acordos que esse homem vai fazer. Mas ele é fantástico. Ele vai fazer a terra se enriquecer.
comida para todo mundo, água, trigo, tudo. Quando ele chegar no auge, de tribulação vai ter muito pouco, porque ele resolve todos os problemas das aberturas dos selos. O desespero dele é nos últimos anos, porque com a descida das taças não tem mais a viabilidade de misericórdia e ele começa a perder todo o controle. E o controle é absolutamente perdido quando esse anjo aqui, ó, reluzente, aparecer e gritar: caiu, caiu a grande Babilônia. Então, peraí, pastor, então essa grande cidade vai ser uma cidade polo? Vai ser uma cidade toda poderosa? Vai. Os homens todos obedecerão ao anticristo? Obedecerão. Pastor, pelo amor de Deus, onde é que está a igreja? A igreja já está no céu, meu amigo. A igreja já está com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos arrebatados. E aqui, nesse período, os mártires da grande tribulação, simplesmente todos eles já estarão nos céus. Aqui, como povo de Deus, só estará aqui na terra Israel, para onde eles vão se dirigir para tentar acabar com Israel. E agora fica fácil entender, porque simplesmente no capítulo 15, me desculpe, irmãos, não é capítulo 15, é capítulo 14. Agora sim é possível entender o capítulo 14, quando simplesmente saem uns anjos avisando e dando o último aviso. Porque no capítulo 14 vem exatamente no versículo 6, e vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: gente, desce a um anjo para dizer: temei a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes de água. E quando o mundo ouve isso, muita gente ainda não aceita o que o anjo diz, porque o anticristo terá dado a estas nações e a estes povos tudo que há de bom. Olha que interessante. O segundo anjo vem e disse, ó, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. E aí vem um terceiro anjo que ainda avisa: não receba a marca da besta. Ó, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, versículo 9 do capítulo 14: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte e mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Meu Deus do céu, 3 anjos aparecem antes de se derramar as 7 taças da ira, e simplesmente esses homens não ouvem. E porque esses homens não ouvem, muitos deles ainda não aceitam. Outros aceitam e são mortos pelo anticristo, porque muitos não ouvem. Porque o anticristo trará uma falsa paz e uma falsa prosperidade. Desta cidade simplesmente sai decretos políticos, grandes decisões políticas, grande atividade econômica. Olha que fantástica será essa cidade. Versículo 3, pois todas as nações beberam do vinho da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes enriquecem. Irmãos, esse homem resolverá os problemas do mundo e dará ao mundo uma cidade fantástica, uma cidade politicamente altiva, uma cidade riquíssima. E se o comércio está lá em cima, significa que os homens estão muito bem de vida, obrigados. Por isso que se diz que ele é o falso Cristo, porque ele se apresenta como se fosse o próprio Cristo, e ele engana, ele sai para enganar. Esse é o retrato.
Sim, esse é o retrato de um governo e de um comércio que simplesmente levam esse homem ao máximo. Todas as nações da terra mergulharão na ideia de um governo mundial, irmãos, e de um comércio mundial. Isso está perto. Quando chegar o período da tribulação, eles estarão embriagados com isso. E aí, para o anticristo receber o apoio e todo o poder, é um pulo. E como o anticristo sai para vencer, Jesus o deixa vencer. E como o anticristo tem 7 cabeças, ele tem capacidade mental elevada para resolver tudo, ele chega lá. Ele chega lá. Ele alcança exatamente isso. E não é à toa que quando esses anjos de Apocalipse 14 pregam, muita gente olha para o céu e diz assim, tá brincando. E assim como o anticristo, da boca dele saem impropérios para com Deus, nessa época a humanidade também. E o que eu acho interessante é Apocalipse 18:4, que diz: Então ouvi a voz dos céus que dizia: Saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então a impressão que se tem aqui é que antes do derramar das taças, Deus ainda avisa: não recebam a marca, não vivam de acordo com ele, e sai. O sai significa vocês que ainda estão vivendo na grande tribulação e ainda não optaram. Não recebam a marca. Não recebam a marca. Porque a ira vem. A ira vem. E muita gente aqui vai morrer. Muita gente aqui vai morrer e vai ser recebido como mártire naquele grande número de mártires. Assim interpretam alguns. Eu prefiro interpretar, e esses que interpretam assim, dizem que aqui também está falando com Israel. Eu prefiro interpretar nesse momento que simplesmente quem já está no céu, e que aqui está se referindo literalmente a Israel. E dizendo ao restante do povo de Deus: sai do meio deles, sai do meio deles. Então, as duas interpretações são possíveis, e quero deixar bem claro que quando Apocalipse 18:4 diz sai do meio dela, pode estar se referindo a Apocalipse, sim, num complemento de Apocalipse 14, e aí, obviamente, os anjos que anunciam, tá chegando as 7 taças, tá chegando as 7 taças, tá chegando as 7 taças. Tomem cuidado, as 7 taças estão chegando. E aí, obviamente, os últimos mártires da grande tribulação serão recebidos nos céus. E para eles não terem dúvidas de que quem está falando é o Senhor Deus, aqui diz em Apocalipse 18:4, sai do meio dela, povo meu. Aqui não é a igreja já está no céu desde Apocalipse capítulo 4, quando se vê no trono os 24 anciãos que são representantes da igreja. Aqui temos duas interpretações. Vou repetir para que ninguém se engane. Existem os intérpretes que dizem que aqui estarão os últimos mártires da grande tribulação, e que quando esse anjo do capítulo 18 aparece, ele é exatamente aquele anjo que antecede o derramar das 7 taças da ira de Deus, e por isso ele diz: sai do meio dela, povo meu. Tá? E aí os últimos mártires são mortos e sobem para os céus, e aí começa o derramar das 7 taças. E esses também dizem que povo meu significa exatamente Israel.
como é que eu, pastor Gedeon Júnior, interpreto. E não há problema nenhum se você seguir a outra orientação à luz de Apocalipse 14, juntando com Apocalipse 18, não tem problema. Eu interpreto que aqui, quem já tinha que estar no céu já está, a igreja desde Apocalipse 4 com arrebatamento, os mártires da grande tribulação desde Apocalipse 15, 14, 15, e que aqui só se está falando com os irmãos judeus, ou seja, Israel que será perseguida, e avisando a Israel, não receba a marca da besta. Amados irmãos, que coisa fantástica, Apocalipse 18. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã retornaremos e juntos caminharemos. A paz do Senhor.